fingido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Viva São Francisco de Assis, boa noite. É morrendo que se vive, é morrendo para essa ambição desenfreada, é morrendo para esse mundo do faz de conta, dos bits e dos bytes que numa tarde assustam o mundo inteiro e lembram que muito do que a gente acha hoje que é tudo, na verdade, é nada e pode sumir num estalo de dedo. É morrendo para esse nosso individualismo que segue aquela frase absolutamente infeliz da Margaret Thatcher, que sociedade não existe, o que existe são os indivíduos. É morrendo para essa disputa de poder e de mercado, das tais fatias de mercado. É morrendo para esse paradigma do vencedor, dos livros que estão nas livrarias, nas vitrines, dizendo como tornar-se um vencedor, sem destacar que todas as vezes que existe um vencedor, existe também necessariamente um perdedor. É morrendo para essa cultura que trata as mulheres para sempre como objetos e os negros para sempre como uma força de trabalho descartável. É morrendo para essa vontade de ter mais sem saber sequer o que se tem. É morrendo para tudo isso que se vive para a vida eterna. Como diria o nosso amigo Marco Schultz, é morrendo para aquilo que morre que a gente vive para aquilo que é eterno. É morrendo para aquilo que morre que a gente vive para aquilo que é para sempre. Frei, viva São Francisco, o santo que dá o nome ao meu primeiro filho, o santo, há 4 anos a gente tentava ter um filho, eu e minha ex-companheira, que é muito minha amiga, hoje a gente é uma grande família, até que uma noite eu chego e falo assim, rezando na minha oração mais profunda, falo, querido Francisco de Assis, poxa, eu faço tudo o que eu posso aqui para ajudar os seus animaizinhos queridos. Eu viajo o país falando sobre não violência, eu viajo o país lutando contra essa maldade que fazem com os cavalos e etc. Me ajuda, eu quero ter um filho. E no mês seguinte, quando eu faço essa súplica, a minha ex-companheira engravida e eu dou o nome de Francisco ao meu primeiro filho por causa de São Francisco de Assis. Então hoje é um dia muito especial para mim. Eu agradeço o senhor estar nas nossas vidas e na minha vida. Eu agradeço esse vídeo do começo e eu passo para o senhor abrir esse encontro tão especial no dia de São Francisco de Assis. Que bênção ter um encontro de espiritualidade nesse dia. Entendo de feliz coincidência, justamente nesse dia de São Francisco de Assis, onde o Daniel Penido produz com um instrumento que até, se alguém souber o nome do instrumento, eu teria muito interesse em saber, um instrumento muito diferente, ele consegue transmitir a mensagem que Francisco vivenciou com muita firmeza, com muita lucidez e com muito foco. Portanto, nesse dia, aqui no plantão, com muita unção e alegria e espírito de serviço, abençoei centenas de pessoas que vieram na festa de São Francisco, aqui na minha igreja de São Francisco, no Largo de São Francisco, número 133, Centro, São Paulo. Com certeza, quem não pôde vir hoje, pode vir durante a semana, e com certeza a vivência da fé é uma contínua situação de desapego e apego aos valores do reino de Deus. Também hoje, com alegria, Eduardo, dei bênção a muitos animais
E, para surpresa minha, pela primeira vez no dia de São Francisco, dei bênção a 4 cavalos. Trouxeram 4 cavalos aqui. Lembrei de você, que é especialista em domar cavalos. E então eu dei a bênção e em seguida passei a mão na cara, no corpo de cada daquele cavalo, e todos eles muito dóceis e muito assim, me encarando de maneira muito assim, leve. E eu perguntei, meu Deus, por que os governantes não são tão respeitosos com o povo na prática das políticas públicas? Por que a sociedade está tão injusta? Por que o Senado e a Câmara está tão contra São Francisco ultimamente, só aprovando leis absurdas, afrontosas ao reino de Deus, afrontando todo o espírito de Francisco de Assis? E assim, hoje, o meu dia, voltado para esse momento especial de encontro com as pessoas que sofrem, concluo dizendo que o que mais me marcou foi abençoar um senhor dos seus 65 anos, que já tirou 4 pedaços do seu corpo atacado pelo câncer. E, apesar disto, ele estava aqui hoje muito feliz, porque pôde voltar a fazer mais uma vez na sua vida esse exercício de visitar um espaço que ele tem como sagrado, e nós, católicos, temos como sagrado, que é a Igreja São Francisco de Assis. Bem como dizer, por mais que o Eduardo Marinho não goste, dizer que a atitude dele de querer o melhor, indo para morar com um tempo com os moradores de rua, por mais que ele não goste de dizer, foi uma atitude bastante aproximando-se da postura corajosa de rompimento de Francisco de Assis, que rompeu com seu pai e sua mãe e foi morar com os rancenianos, chamados de rancenianos hoje, antes leprosos. E o grande franciscano, padre diocesano, que é muito mais franciscano do que eu e muitos outros franciscanos, o nosso querido Júlio Lancelotti. Então, tendo todo esse contexto, essa conjuntura presencial, mística, cósmica aqui, eu dou a todos vocês, irmãos e irmãs, em sintonia nessa live, paz e bem. Querido Júlio, a gente tem no senhor, assim, a imagem de Francisco junto aos pobres, junto às pessoas que, enfim, não só perderam os bens materiais, mas perderam o cuidado, né? Perderam o carinho dos outros, perderam o afeto, perderam o calor, mas tem no senhor essa figura que é um gigante de calor, um gigante de carinho, um gigante de presença. É um presente muito grande ter o senhor no dia de São Francisco aqui. Então, nossa gratidão também, eu passo a palavra para o senhor. Eu agradeço muito e com muita emoção celebrar hoje o dia de São Francisco. E ontem, na missa do domingo, eu disse que o Francisco é um contestador. Quando nós cantamos essa oração que é atribuída a São Francisco, você pensa que levar a luz onde há trevas é um conflito. Que eu leve a verdade onde houver o erro é um conflito, é um desafio. Isso não é fácil. Nós cantamos isso e não percebemos muitas vezes a profundidade conflitiva e contestatória do Francisco. O Francisco rompeu com todos os padrões econômicos, sociais, com todos os padrões da época. Ele questionou muito a igreja da sua época. Ele só não foi excomungado porque ele não bateu de frente com as autoridades eclesiásticas, ou as autoridades eclesiásticas não aguentavam bater de frente com Francisco pela sua autenticidade. Mas ele beirou, naquela época, a heresia de ser tão despojado numa igreja tão esplendorosa como era a igreja do seu tempo, tão cheia de poder. E uma das coisas que me chama muita atenção no Francisco é que ele nunca quis convencer ninguém. Ele quis ser autêntico. Ele mesmo, diante do sultão, ele não quis convencer o sultão. Ele quis ser
ele mesmo e testemunhar aquilo que ele acreditava. Então, o Francisco, como diria o Leonardo Boff, tem a ternura e o vigor, a força de ler a história e de enfrentar. Por isso, eu creio que ele é um grande contestador. Eu tenho essa imagenzinha de São Francisco aqui desde 1978. Olha que ela é mais velha que algum de vocês aí. Desde 1978, esse Francisquinho aqui me acompanha. E ele é alguém que sempre marcou muito a minha vida. Desde criança, eu olhava para o Francisco e acho que não entendia nada, como hoje continuo querendo entender o Francisco. Não sei se vocês conhecem um livro que se chama O Homem que Não Queria Ser Santo, de um grande biógrafo, que é o Donald Spout, que é o biógrafo do Ernest Hemingway. E ele faz uma biografia do Francisco não religiosa. Ele faz uma biografia do Francisco do ponto de vista histórico, e até os capítulos do livro vão mostrando as épocas históricas e como que ele rompeu com o modo de produção, como ele rompeu com a forma de enriquecimento, com a acumulação do seu tempo, como ele rompeu com tudo. Eu acredito que hoje, no dia de São Francisco, é importante não romantizar Francisco. Aliás, tem os dois filmes, aquele Francisco do Zeffirelli, que é mais água com açúcar, vamos dizer assim, mais romantizado, e o Francesco, da Liliana Cavani, que é mais realista. Eu não sei se vocês já viram os dois. O filme Francesco, da Liliana Cavani, inclusive, Frei Davi, foi proibido em Assis. Os frades lá em Assis proibiram a exibição do filme da Liliana Cavani, porque o filme começa com a Clara contando sobre o Francisco e mostrando um Francisco em conflito com os frades, a ponto que ele foi posto fora. Ele mesmo foi posto fora. E, na sua cegueira, e é interessante no filme, uma das cenas mais tocantes é quando ele, na floresta, sozinho, ele não aceitava ninguém, não queria ninguém, ele passou ali um momento de crise muito grande, ele fazia as regras, os frades não aceitavam, ele queimava tudo e fazia, e eles não aceitavam, e ele gritando diz: Dio, parla-me, parla-me, Dio, parla-me, fala comigo, Deus. E a fala de Deus para ele é a chaga. E é interessante que o Donald Spout é um biógrafo e um pesquisador que foi muito impactante quando ele diz que Francisco era uma chaga só. E ele descreve a situação física e as doenças que o Francisco foi acumulando no sofrimento, na solidão, na dor, na incompreensão, na rejeição de muitas vezes. Então, adocicaram muito o Francisco. O Francisco é um homem chagado, contestador. É um homem que nos questiona. O Gandhi diz que ele foi o único seguidor de Jesus. E Gandhi, que a gente celebra o nascimento, celebrou no sábado, dia 2, foi o dia do nascimento de Gandhi, dia 4 de São Francisco. E Eduardo Marinho, assim, muitas pessoas dizem que você lembra essa caminhada, né? E sim, no sentido... E é muito legal quando lembra, não traz a responsabilidade de você ser o São Francisco, mas é tão importante quando a gente lembra alguma coisa, sabe? Quando a gente aponta para um lugar tão especial. E a sua caminhada, e é claro que eu tenho certeza, né, cheio de conflitos também, cheio de dúvidas, acertos, erros, tentativas, né, quartos escuros e, de repente, uma lâmpada, mas você aponta para a gente, para esse lugar, sabe? E é tão especial isso. Então, poxa, eu queria até te perguntar se São Francisco é alguém que é importante nessa sua caminhada como
enfim, como um norte, como um personagem, como um santo que você admira, ou se você nunca teve um interesse muito grande e, enfim, você segue os passos dele sem ter tido essa intenção de uma maneira mais clara, assim. Mas, enfim, você é um peregrino junto aos pobres que nos inspira muito. Então, é muito especial também estar conversando com você hoje aqui. Isso é comigo? É você mesmo, peregrino aqui, andando, caminhando, não tem outro não, cara. Olha, eu não sabia que hoje era dia do aniversário de São Francisco, né? Confesso minha ignorância religiosa. Eu não sei muita coisa, mas me chegou a informação de que o pai dele era um importador de tecidos da Inglaterra e que ele ficou muito revoltado quando viu várias famílias de tecelões na cidade dele, em Assis, indo à falência, indo para a miséria, por conta dos tecidos importados. Então, isso resultou naquela atitude dele tirar todas as roupas que eram de tecidos importados, jogar para o pai e sair nu para a rua. Foi quando ele quebrou a ligação. Eu acho que, nesse ponto, ele estava muito mais consciente do que eu, quando eu peguei a estrada. Porque o que me moveu não foi uma revolta santa contra uma injustiça crassa que eu estava vendo, que meu pai estava fazendo, né? Ele era funcionário público. Na verdade, o que me moveu foi a ausência de sentido naquela vida que me apresentavam, e na qual eu vinha há anos tentando me enquadrar, cheio de angústia, até que chegou num ponto que eu falei, bom, ou eu tomo uma atitude e vou buscar alguma coisa que vale mais, ou eu estou preso nessa corrente que vai me levar para o patrimônio, na manutenção dessa classe social, onde eu nasci e onde eu não me sinto confortável. A intuição me dizia que o mundo tinha muita riqueza para me oferecer. E a riqueza que a sociedade me oferecia era a riqueza externa. Quando alguém fala, você largou o seu conforto, as pessoas não têm noção do desconforto que eu sentia dentro daquele conforto todo. Era um desconforto interno, era uma angústia, era uma sensação de não me colocar ali, eu não fazia parte daquilo, eu me constrangia a ter privilégios, ser servido por empregados, me constrangia, eu não tinha a menor consciência social. Eu fui pegar a consciência social já na rua, somando com as vivências de antes, porque na rua eu comecei a ver o mundo, ser sincero. Foi quando eu estava exposto, sem as salvaguardas da minha classe, sem as proteções, sem as garantias, foi que eu comecei a perceber o mundo como ele é. Antes eu não percebia. Antes o meu mundo era cênico. Em todo lugar que eu chegava eu era bem tratado, todo mundo estava sorrindo, preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me amava, todo mundo era meu amigo, todo mundo estava por mim. E quando eu fui para a rua, eu fui ver o outro lado. Fui ver como as pessoas que são dessocializadas, são excluídas, são tratadas pela sociedade. Aí comecei a perceber que ninguém fingia mais para mim. Aí que eu comecei a perceber o preconceito, a discriminação, a perseguição policial, a violência social permanente, constante, dia e noite, em cima de você, quando você é um pária, quando você é um ser estranho. Qualquer um que não se enquadre, mano. Muitas histórias de santos é de pessoas engajadas, social e politicamente, que, com o passar do tempo, vão sendo limpas desse engajamento e apresentam só o lado bonzinho, o lado inofensivo, o lado caridoso. Retiram as reivindicações sociais, retiram as motivações iniciais para a postura dos santos e aí desconteudizam e apresentam o santo alienado, na intenção óbvia de manter a alienação nos rebanhos. É o que me parece. O São Francisco foi um ser que me parece que foi altamente engajado socialmente, um contestador de primeira linha. Inclusive, ele não ia contra, mas na própria fala ele denunciava a suntuosidade, o luxo e o desperdício pela cúpula da própria igreja. Ele achava que estava errado, ele não queria aquilo. Ele não chegou a condenar, mas a atitude dele condenava por si, porque ele dispensava tudo, eu não quero nada disso. Então, isso ofendia. Muitas vezes, você não precisa atacar o convencional.
o seu comportamento já agride e ele te ataca, te desqualifica, né? Até onde eu sei, muitos seguidores de São Francisco foram queimados em fogueiras, como hereges. Houve perseguição naquela época. Você está falando de 1200 e pouco, 1300 e pouco. É o que chamam de Idade das Trevas, a Idade Média. Então, a perseguição era muito grande. A igreja tinha acabado de se juntar com a Igreja Católica, 400 anos antes, com a Igreja Católica, com o Império Romano. Então, tinha se institucionalizado. E aí passou a ter governantes, né? Os papas primeiros eram governantes, eram como reis, que tinham poder de influência sobre o povo. E eram usados no objetivo do poder sobre o povo, sempre a dominação sobre a massa por uns poucos. Então, esses expoentes que surgiram na igreja, que foram contestando, no seu tempo foram malditos. Foi preciso passar um tempo para poder reciclar as imagens e, pela convenção, limpar essas imagens da contestação social que é necessária, que se faz presente, que hoje até o planeta está contestando a sociedade. As convulsões planetárias não são nada mais do que uma reação à ação humana sobre o próprio planeta. E, Padre Júlio, como alguém que não fez esforço para convencer ninguém e influenciar ninguém, foi a pessoa considerada aquela que mais influenciou em todo o milênio. Como é que é isso de, na humildade, ter toda essa força? Então, a força do Francisco ela tem que ser vista, talvez, como uma força de contestação e de que juntou muitos jovens à contestação. Agora, os próprios amigos do Francisco, alguns aceitaram, outros não. Não foi um caminho tão simples. Depois, houve uma grande atração. Mesmo assim, o Frei Davi conhece melhor essa história do que eu, o Frei Elias logo viu que aquilo era um jeito de ganhar poder e de talvez ganhar dinheiro. No filme da Liliana Cavani, mostra muito o Francisco destelhando os conventos franciscanos e jogando todas as telhas fora, porque não queria aquela institucionalização. O Francisco não queria uma coisa institucional, ele vivia muito mais à força de um carisma. E talvez no carisma esteja a grande questão da autenticidade, da contestação, da busca revolucionária de uma transformação. É muito interessante se nós olharmos quando o Francisco fala da perfeita alegria. Ele era muito exigente. Eu acho que essa exigência atraiu muitos jovens. Até hoje, a ordem franciscana é muito numerosa. Mas você vê como ela também é diversificada. Diz que nem São Francisco sabe quantas congregações têm o carisma franciscano, que nem ele consegue contar. E tem os frades menores, os capuchinhos, tem outro, como esqueci o nome, o conventual. Então, são as variações. Mas a grande influência dele, eu acho que é a influência de lutar contra a desigualdade. E de uma maneira, não no discurso, mas numa prática. Para ele não foi fácil abraçar o leproso. Foi um momento muito difícil para o Francisco. Foi uma luta interior muito grande. Quando ele ia a Roma, ele ficava na praça, ficava junto dos, vamos dizer, dos moradores de rua ou dos excluídos, dos enjeitados. Uma coisa, o Frei Davi talvez saiba melhor dizer isso do que eu, mas não sei se é no livro do Donald Spode, e mesmo no filme da Liliana Cavani, mostra quando Francisco pela manhã saía pedindo pão, pedindo alguma coisa pela rua, e como foi lembrado, de 1200 e qualquer coisa, que das casas jogavam os urinóis em cima dele, jogavam urina em cima dele. Você imagine o que ele devia de feder, com aquela roupa que ele usava, encharcado de urina,
e tocando violino com 2 galhos de árvore e andando no meio dos mulambentos, dos ancenianos, dos loucos, daqueles que ninguém queria. Então, acho que a atração dele é a atração da contestação. E eu acredito que o que menos Francisco quis foi a domesticação. Foi o que hoje eu chamo de... alguns ficam meio estranhados quando eu digo isso, mas que hoje eu chamo de cidadania. Muita gente fala que temos que ter a cidadania. Para mim, cidadania é domesticação. Nós temos que buscar a humanização. E aí talvez seja essa palavra que seja a de maior atração no Francisco. Tão humano, tão humanizado, tão despojado, tão enjeitado, tão rejeitado como ele foi. Às vezes até dentro dos seus próprios confrades. E Frei Davi, o Boff que fala, né, que Jesus, a maior prova de que Jesus era Deus é que ninguém foi mais humano que Jesus, né? Então, acho que o Padre Júlio já falou isso aqui também. E Francisco também, né? Assim, ele vai ali no limite, né, do que é ser humano, né? E hoje as pessoas parece que... Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre esse evento de hoje, da gente ficar sem Facebook, né? De repente, olha que loucura, Edu Marinho e Padre Júlio. Hoje, durante o dia, as pessoas perderam seus amigos. As pessoas passaram o dia inteiro. Perdi meus amigos todos. Como é que é isso, Frei? Como é que a gente está se distanciando tanto dessa humanidade quando uma tomada que sai da parede faz a gente perder todos os nossos amigos? Exatamente. Nós temos uma oportunidade muito grande, coincidente do Facebook, coincidente do Instagram, coincidente do WhatsApp, refletir a questão da humanidade. A posição nossa está muito presa a esses instrumentos artificiais de comunicação que se impôs ao mundo inteiro. E Francisco vivia profundamente a riqueza de ser humano. E como diz Boff na sua fala, e que o Júlio já falou, você repetiu, o humano assim só pode ser divino. O humano assim só pode ser divino. E é justamente isso. Por favor, busquemos mais a humanidade de cada um de nós. Busquemos mais. Ninguém vai se arrepender se aprofundar no seu ser humano. E aí, as redes sociais hoje deu a cada um de nós a oportunidade de sermos mais humanos. E muita gente não percebeu isso. Por exemplo, algumas vezes no atendimento ali às pessoas na fila de bênção de São Francisco, eu percebi que a pessoa não queria a sua bênção, queria a presença humana de falar, relatar seus problemas. E eu captei e ficava ouvindo. Outros freis vinham para ajudar a vencer a fila, porque eles perceberam que eu não ia parar de ouvir aquela pessoa que estava querendo falar de maneira assim, muito ansiosa, e eu dava atenção, como os demais freis. Mas na minha escala, quase sempre, outros freis vinham ajudar a atender a fila, porque eu dei atenção a muitas pessoas que queriam falar de si, das suas angústias. Isso mostra e prova que elas estão carentes da humanidade. Filhos, parentes, primos, vizinhos não fazem dela a irmã, o irmão que ela merece e ela precisa. Bom, um segundo ponto é a questão da igreja, mas não só a igreja, de toda e qualquer estrutura. As estruturas tendem a ser muito cruéis, tendem a ser muito desumanas, porque elas se retroalimentam. As estruturas se retroalimentam. Então, quando Francisco vai fazer uma grande missão, já na reta final de sua vida, e que volta
para o seu convento, e ele vê que o Elias, que estava como coordenador dos franciscanos, Elias já estava totalmente dominado pela estrutura. Então, Elias queria uma casa mais chique, o convento mais chique, reformou tudo, e Francisco, muito aborrecido, como o padre Júlio aí elencou, falou, destacou, subiu no convento e arrancou as telhas em protesto, porque não que ele seja contra a proteção da chuva, da neve, ele era a favor, mas ele deu um sinal de que o importante não era criar a estrutura. E até hoje eu captei em Francisco, captei em Jesus Cristo, conflito entre duas palavras. E eu vivo isso hoje em dia. O conflito entre a intuição e a instituição. Eu hoje vivo fortemente e vou lutar para jamais não perder essa tensão entre intuição, que foi aquilo que levou Francisco a ser Francisco, intuição, que foi aquilo que levou Jesus Cristo a ser Jesus Cristo, além da dimensão divina, a intuição que levou Zumbi dos Palmares a ser o que ele foi, levou Teresa de Calcutá ser o que foi, levou a nossa querida Madre Teresa, a Madre Dulce, desculpe, a Madre Dulce da Bahia, ser o que ela foi, levou o nosso grande Luther King ser o que ele foi a intuição. Então eu faço aqui um apelo, todos vocês, não deem as costas à sua intuição. A sua intuição eu vejo como a fonte mais pura do ser pleno do cosmos. A intuição é a fonte mais pura do ser pleno do cosmos, que lhe faz ser uma pessoa mais coerente, lhe faz ser uma pessoa mais transparente, que lhe faz ser uma pessoa mais convincente dos erros e do enfrentamento dos erros. E nessa linha, quero dizer para vocês que eu fiquei hoje no conflito entre a instituição, que era estar ali no plantão da bênção, e a intuição, que foi, hoje de manhã, descobrir que a Universidade Federal de Mato Grosso ela passou a perna no povo pobre, no povo negro, no povo indígena, nos quilombolas e nos brancos pobres, que além de cotas, atinge tudo isso. E essa universidade, sobraram mais de 1.000 vagas nessa universidade. E ela, então, lançou um edital onde ela arranca todas as cotas de branco pobre, de negro, de indígena, de quilombola, de deficiente, e joga tudo isso para os ricos, porque não exige nada de cota. Então, nós hoje, eu fiquei no plantão das bênçãos e, ao mesmo tempo, com uma pessoa me ajudando a redigir uma representação que vamos entrar amanhã no Ministério Público Federal contra o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, que soltou um edital muito antiético, muito antifranciscano, muito anti-Jesus Cristo, que exclui os pobres, a exemplo do que fez o Enem, a exemplo do que fez o ministro da Educação, onde quando disse que ensino superior é só para alguns. E a exemplo o que agora, há 2 dias atrás, fez de maneira violenta, mais uma vez, o MEC, dizendo que não vai fazer segunda chamada para a ProUni. Ou seja, o MEC fecha as portas para a entrada dos pobres no ProUni. O MEC falou, não vou soltar edital permitindo a pobre entrar na bolsa do ProUni. Gente, eu faço um apelo a todos os membros da Defensoria Pública da União. Eu faço um apelo a todos os membros do Ministério Público Federal. Todos vejam, busquem aí no Google esse absurdo do MEC, que decidiu cancelar a segunda chamada do ProUni, deixando sobrar muitas vagas dos pobres e deixando para artimanhas
das universidades particulares, deixando para artimanhas desse governo que está aí, que é o governo antipobre. Então, aqui eu deixo bem explícito, no dia de São Francisco, um apelo à Defensoria Pública da União, DPU, e um apelo ao Ministério Público Federal. Vamos atacar. Me telefone se quiser, eu boto aqui à disposição, eu peço que a equipe de apoio aí bote o telefone à disposição, pode me telefonar, Ministério Público da União, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Telefone para o telefone 11 9 61 73 68 69. A assessoria da Educafro vai te atender e vai passar para mim. Nós vamos, então, enfrentar esse absurdo do MEC, que foi cortar a possibilidade das vagas, de ter segundo chamada, com mais de 40% das vagas do ProUni sendo jogadas no lixo, que, na verdade, é para a tramóia e para as artimanhas ardilosas e anticristo e antifrancisco das faculdades particulares e do próprio governo. Conto com vocês. Edu Marinho, eu vou lançar 2 bombas para você. Primeiro essa, eu quero que você fale sobre essa questão do Facebook também, só para as pessoas terem uma ideia. O Facebook ele vale $1 trilhão, $1 trilhão em bits e bytes, e hoje, de repente, a gente viu que se tivessem puxado os fios certos lá, o negócio não ia voltar. Parece que agora está devagarzinho voltando, mas imagina, $1 trilhão, é o PIB do Brasil, praticamente. Né? Então, a gente está falando da mesma quantidade de riqueza produzida num país de 210 milhões de pessoas que some. E se some é porque nunca teve. Né? E a segunda coisa que eu queria te jogar, e aí é uma bomba que você pode tentar misturar as duas, ou ir para onde você quiser, porque esse programa é muito mais divertido quando você vai para onde você quer, você é o cara mais interessante que a gente conhece aqui. Mas foi ontem divulgado na imprensa, né, que assim, uma quantidade gigante de pessoas públicas tem assim, fortunas, bilhões somados, né, bilhões, em paraísos fiscais. Dos 30 e poucos presidentes e ex-presidentes, mais da metade da América Latina, e todos de direita e de extrema-direita, todos de direita, ou seja, esses mais conservadores. E no Brasil, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, com fortunas lá. E eu queria só fazer uma reflexão para as pessoas. Hoje, os mercados, né, ficaram muito tensos, muito nervosos por causa disso tudo, e o dólar subiu muito. Quando o dólar subiu hoje, só o valor que está dizendo na matéria que o Paulo Guedes tem lá fora, pode ser que ele tenha muito mais, que as pessoas não tenham conseguido ver, só com que o dólar subiu hoje, por causa disso, o Guedes ganha, fazendo a conta, mais ou menos R$1 milhão. Ou seja, no desastre, na tragédia, causada por ele ganha R$1 milhão sem fazer nada. E aí eu queria que você, enfim, falasse um pouco sobre esse mundo onde os donos... Tá lá, não tem mais... Está lá o nome de todo mundo, o quanto tem, nos paraísos fiscais, e são as pessoas de bem, né? São que defendem a família, os conservadores, são, né? São as pessoas de bens, né? São as pessoas de muitos bens. Bom, o paraíso fiscal foi feito para isso, né? Para roubar dinheiro do povo e esconder lá. Né? Dinheiro que não paga imposto, dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro do tráfico de órgãos, da criminalidade, do crime organizado. São bilhões que interessam aos banqueiros que vão para os paraísos fiscais. A simples existência desses paraísos já é uma demonstração que nós estamos numa sociedade que não alcançou o patamar de humanidade. A gente estava falando de humanismo, nós não estamos mais entre esquerda e direita. Isso, para mim, me soa anacrônico. Nós estamos entre empresarismo e humanismo. Nós estamos numa sociedade que botou o ser humano em segundo plano e, no seu patamar de importância maior, está o interesse econômico, está o lucro, está a propriedade. Ou seja, é o domínio de uns poucos. Essa realidade vem sendo descarada pouco a pouco. Eu já percebo isso desde 1980, né, que a democracia é uma grande farsa, que os personagens são controlados por correias do mercado financeiro, do poder econômico, dos grandes ricos, dos latifundiários, sempre um punhado de podre de rico dominando o poder, que pretensamente é público, mas que merece aspas, que o público está alijado do processo, mantém-se o povo ignorante. Agora, é um processo de humanização que a humanidade vem caminhando há milênios.
né? Nós estamos num período de revelação. Se não me engano, Apocalipse significa revelação. Está aí o padre e o Frei deve saber melhor do que eu. Está se revelando como funciona essa sociedade em que a gente vive, que é uma grande farsa, que escraviza, subalterniza, explora, escraviza a grande maioria, mantendo-a sempre ignorante, desinformada, controlando as comunicações, controlando os poderes públicos, botando os seus representantes nos corredores dos legislativos, dos judiciários, dos executivos, comandando por baixo dos panos, né, pelo subterrâneo dos bastidores, o cenário que é apresentado para a gente como o poder, e que não é. E em vários pontos, esses sintomas vêm à tona. Quando o PT foi eleito pela primeira vez, em 2003, a primeira entrevista pós-eleição, uma coletiva do partido, foi dada por Zé Genuíno. Não sei se ele foi escalado para isso, mas era ele que ia responder aos repórteres. E aí os repórteres estavam todos em volta, e tinha uma repórter pautada pela mídia que fez a seguinte pergunta, que ela começou a fazer e foi interrompida pelo Genuíno. Ela falou assim, agora que o PT chegou no poder, ele levantou o dedinho e falou assim, no poder não, chegou no governo. Aí ela, como pautada pelo seu editor, repetiu a mesma pergunta, trocando as palavras. Então, agora que o PT chegou no governo, porque qual seria a pergunta automática? O governo não é o poder? Então, o que é o poder? Quem é o poder? Aonde está o poder? Se o governo não é, o que é? Quer dizer, são sintomas que a gente tem de que o poder não é exercido nos poderes públicos. Existe uma parte subterrânea na sociedade, servindo de correia de transmissão dos poderes econômicos, que servem para manter a sociedade desumana, servem para impedir o humanismo de chegar realmente no controle social, impedir a população de acessar a capacidade de pensar por si, de se informar de verdade, de se organizar para exigir os seus direitos, de perceber se que é a realidade. Esses poderes estão por baixo, atacando o Brizola porque investia em educação, derrubando João Goulart porque fez um monte de procedimentos que favoreciam a população, de derrubar o Getúlio Vargas porque fez leis trabalhistas de alguma forma serviu a população. Qualquer governo que se colocou minimamente a serviço da população, pelo menos para diminuir o sofrimento, foi atacado por essa mesma elite, que é aquela mesma elite escravista que estava aqui na colônia, são os seus descendentes, seus sucessores. Por isso que nós temos uma sociedade que ainda é racista, homofóbica, preconceituosa, mentirosa, falsa, exploradora e escravista, exploradora. Nós estamos numa sociedade que ainda caminha para se humanizar. E eu acredito que essa humanização não vai partir dos poderes públicos, vai partir do chão, vai partir dos que constroem, tomando consciência da realidade. Eu acho que os acontecimentos planetários, isso tudo que está acontecendo, estão sendo oportunidades de esclarecimento a respeito da nossa realidade e de como a nossa sociedade funciona. Porque isso que fez o reitor lá de Mato Grosso está de acordo com as vontades das elites, que é impedir os pobres de alcançar uma universidade. Porque o pobre que interessa ao sistema vigente é o pobre inferiorizado, ignorante, desinformado, que se submete, que se deixa escravizar, que admira o opressor, que gostaria de estar no lugar dele. Esse é o pobre que interessa ao sistema. O pobre que não interessa ao sistema é o pobre instruído, informado, que pensa, que questiona a estrutura social. É esse que tem que ser o investimento daqueles que trabalham pelo humanismo social, para que o humanismo se abolete nos poderes públicos para fazer o mínimo, que é atender às necessidades primárias de toda a humanidade, de todas as pessoas. A prioridade de qualquer sociedade que se respeite como humana são os frágeis, são os abandonados, são os famintos, são os desabrigados. No entanto, eles são colocados debaixo do tapete, ainda são criminalizados. É porque são incompetentes, é porque não se esforça. E vem essas falácias que a gente tem que engolir com limão, né?
O pobre é pobre porque não se esforça. Ao contrário, há um esforço social em manter a pobreza, manter a ignorância, manter a desinformação. E é contra isso que nós trabalhamos, vivemos. É ao humanismo social que nós servimos. Tateando, fazendo o que é possível, intuindo mais do que tudo. Andando no meio coletivo e trabalhando cada um à sua maneira, sabendo que o primeiro trabalho é em si próprio, não é na sociedade. Primeiro a gente tem que se limpar de todos os condicionamentos, de todos os valores falsos que a gente assimilou desde a infância. Ninguém está imune. É preciso a gente fazer a revolução interna. E aí o nosso comportamento vai fazer a revolução externa. A revolução externa não tem nada a ver com combate, não tem nada a ver com luta. É desenvolvimento, é exemplificação, é prática cotidiana. Você não pode mudar uma sociedade que te ensina a lutar para vencer na vida, a disputar, a competir, a confrontar. Você não vai mudar essa sociedade fazendo exatamente isso, competindo, confrontando, conflitando e lutando. Não precisa. O Gandhi cantou essa pedra na década de 30. Não é preciso derrubar o opressor. Basta parar de colaborar com ele. Como é que a gente colabora com ele? Querendo o que a gente quer, vendo o mundo do jeito que a gente vê, exercendo os valores que a gente foi condicionado a ter, se comportando como a gente foi condicionado a se comportar, aceitando essa sociedade como legítima e humana, acreditando nos jornais empresariais. Assim a gente está colaborando, querendo vencer na vida. A gente está colaborando. É preciso parar de colaborar. Até porque isso dá uma satisfação muito maior em viver. Quando eu cheguei à conclusão de que não dava para mudar o mundo, falei, eu vou mudar minha vida. O mundo eu não posso mudar, mas minha vida eu posso. E quando eu mudei minha vida, o mundo mudou para mim. E foi uma questão de tempo para perceber que o meu comportamento estava servindo à reflexão de várias pessoas que eram inconformadas com a estrutura da sociedade como ela é. Sem eu ter a pretensão de conscientizar ninguém. Porque eu acho que eu tenho uma consciência para ser trabalhada. Eu só vou pensar em conscientizar outras pessoas quando eu tiver com a minha consciência perfeita, totalmente desenvolvida. E eu não vejo isso nem como possibilidade. Então, eu não vou querer conscientizar ninguém. Eu vou trabalhar na minha conscientização e isso vai moldar o meu comportamento, o meu trabalho, a minha ideia e tudo que eu vou passar para o mundo. E isso vai acabar tendo um efeito coletivo, vai acabar servindo no meu pequeno alcance a mais gente do que a mim mesmo. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Em vez de querer conscientizar os outros, tomar consciência a gente mesmo. Porque todo mundo é condicionado por essa sociedade. O esquema de condicionamento, de indução, de penetração no subconsciente é muito poderoso, muito amplo e já tem muito tempo. Então, é pretensão, é ingenuidade achar que alguém está livre desses condicionamentos. É preciso olhar para dentro da gente e questionar se os valores da gente são construídos pela gente ou são induzidos pela sociedade. As nossas vontades, nossa visão de mundo, tudo isso tem que ser questionado. E quando você se questiona, você se revoluciona, aí você pode passar a ter um comportamento revolucionário, sem a arrogância nem pretensão de estar conduzindo massa, nem ensinando ninguém, mas partilhando a sua experiência com a coletividade à sua volta. Perfeito, Edu. E eu queria falar, já que você está falando de comunidade e tudo, eu queria dar uma notícia para o Padre Júlio. E dou aqui em meu nome do Frei Davi também, que o Frei Davi faz parte do conselho do ICL. E o ICL, essa comunidade, tem sido muito ousada. Ousada porque a gente começou há pouco tempo e a gente tem desafios até para conseguir, enfim, fazer o que a gente está fazendo financeiramente. Se você coloca todos os professores, professoras, as pessoas que fazem parte da equipe, a gente está falando de quase 100 pessoas. Então, é uma estrutura que ela é muito cara. A gente acabou de fazer uma área, que é a área onde ficam os vídeos, a área de membros da universidade, ali do nosso central de ensino, é toda assim, nossa, né? Ou seja, a gente não tem que usar de ninguém para a gente poder ter essa independência. A gente acabou de financiar 4 documentários, R$50 mil de bolsa para cada um, que estão vindo 4 bombas, documentários feitos pelas periferias. Então, eles são os diretores, produtoras, eles são os montadores, porque a visão deles chega da gente ir lá contar a história deles. Eles têm que contar.
e vão vir 4 bombas. Eu já digo logo o seguinte, a primeira bomba vai ser o documentário que está sendo feito no Jacarezinho, a visão deles, das mães das pessoas que morreram, das pessoas que moram, a história que eles têm para nos contar, com altíssima qualidade de imagem, de técnica, de tudo, estética, mas o ponto de vista deles. E a gente vai ter que ouvir. Porque essa história de vamos dar voz, não é ninguém precisa de dar voz, eles têm voz, eles precisam de escuta, precisam de espaço, precisam de atenção. Acabei de ler que o presidente do Banco Central deu uma entrevista agora para o Valor da Globo, não fizeram uma pergunta agora sobre a conta dele. Então, o que a gente precisa é dar ouvido, escuta, não é dar voz. Essa frase dar voz, ela é um absurdo. Fica parecendo que não tem voz? Claro que tem voz. Então, a gente, no ICL, tudo isso que a gente está fazendo é um desafio muito grande, é uma ousadia, até porque o valor pago pelo ICL perde 0 e muita gente é bolsista. Mas, na última aula aberta, que foi com o Noam Chomsky, a gente decidiu dedicar, né, como tinha feito da última vez, para uma aldeia, né, Caiová, né, Guarani Caiová, e nessa última, que tinha um público gigantesco, o maior público que a gente teve até hoje, a gente sabia que ia entrar um número bom de alunos e alunas, e a gente resolveu dedicar um percentual para a obra do padre Júlio Lancelotti, e eu tenho valor agora que o ICL, Frei Davi, todos e todas vão estar oferecendo no dia de São Francisco. É uma oferta de uma comunidade, não é do Eduardo, não é do Rafael, é da comunidade, de R$ 34.645 para a obra. Então, estamos hoje, tá? Temos o valor fechado de todo mundo que entrou. É um valor relevante, é um valor importante e é um valor que as pessoas não doaram a mais, sai da mensalidade, mas a gente acha que assim não poderia estar indo para um lugar melhor, porque o trabalho do senhor é o mesmo trabalho do ICL, sabe? O trabalho do ICL é esse, é chegar em todos e todas, e a gente queria agradecer o serviço que o senhor faz, e espero que seja algo que a comunidade hoje oferece e que possa, enfim, chegar na vida das pessoas em um bom momento. Padre Júlio, eu passo para o senhor, até Frei Davi e Edu Marinho. Se quiser, Frei, faça uma mensagem final e passa para o padre... Não, vamos fazer o seguinte, hoje o padre Júlio fala agora, e como é o dia do São Francisco de Assis, a gente termina com uma bênção do nosso franciscano Davi. Todo mundo, Edu Marinho, concorda? Todo mundo concorda? Claro. Então, Claro. Padre Júlio, eu passo para o senhor e a gente finaliza hoje com a bênção do nosso querido franciscano Davi. Eu agradeço muito essa colaboração, agradeço muito, muito mesmo. Isso vai ser um incentivo grande para tudo aquilo que nós temos feito, inclusive a nossa padaria na Casa de Oração do Povo da Rua, que está produzindo 1.200 pães por dia, que com os próprios moradores de rua e que chega depois aos irmãos e irmãs em situação de rua. Eu gostaria de, agradecendo, dizer alguns sinais de esperança. Nós vemos tantas situações difíceis, mas no dia de São Francisco nós temos que agradecer o centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal franciscano, o cardeal do Povo da Rua. Temos que agradecer o centenário de Paulo Freire, que, através da sua visão de mundo e da boniteza da sua visão, nos ensinou a ouvir, a escutar e a caminhar junto, andar no mesmo passo. Eu queria lembrar do Francisco de Assis e do Francisco de Roma. E como foi lembrado, a tensão. O Francisco de Roma sofre muitas tensões, porque ele, como Francisco de Assis, contestaram a ordem estabelecida, dogmas fechados e todo o fechamento. O Francisco de Roma é um Francisco que segue os passos do Francisco de Assis. E queria saudar uma outra pessoa que, nesses dias também, marcou profundamente a vida de todo o nosso Brasil, que é o senador Fabiano Contarato. Eu queria dar uma grande saudação ao senador Fabiano Contarato pela sua coragem,
pela sua humanidade e pela sua forma firme e doce e amorosa de enfrentar os prepotentes, os poderosos, os discriminadores, os homofóbicos e todos aqueles que querem destruir a riqueza da vida. Então, queria lembrar esses sinais de esperança, porque assim também nós vemos Francisco, um sinal de esperança num mundo de trevas. Amém, que assim seja. E farei chegar ao querido amigo Fabiano Contarato, que, aliás, devíamos chamar, né, para essa conversa. Edu Marinho, Frei Davi, ele é muito nosso amigo, a gente podia chamar. Frei, a benção, Frei. O Edu Marinho primeiro, com a mensagem dele. Edu Marinho. Fazer as minhas despedidas, né? Falar do humanismo que todos nós almejamos, e tantos ao longo dos séculos se sacrificaram para a gente alcançar, e que eu vejo cada vez mais próximo, né? Está acontecendo as revelações, está acontecendo o sacode planetário. Eu acho que tudo isso faz parte dessa transição planetária e social que nós estamos na beirada. A gente costuma ter muita pressa e querer que a coisa se resolva em pouco tempo, mas o processo planetário tem seu tempo. São muitas gerações até aqui, e são algumas gerações nessa transição. Eu não tenho a ilusão de ver o mundo justo, mas eu tenho uma certeza intuitiva de que o mundo caminha para ser justo. Então eu preciso trabalhar nessa direção. A minha colheita é a satisfação de que eu não me deixei levar pelos valores desse mundo falso e que dediquei minha vida a desenvolver minha humanidade e trabalhar por uma sociedade mais humana, ou menos desumana, menos injusta, menos perversa. Estamos nessa lida. Eu passo aí para o Frei Davi fazer a bênção final. Valeu, meu xará. Frei. Valeu, irmão. Senhor Deus, nessa bênção final de São Francisco de Assis, quero colocar todas as pessoas que aqui no chat estão colocando, lembrando seus parentes falecidos pela Covid, ou parentes e amigos que estão doentes, internados pela Covid e outras doenças. Também quero colocar todas as pessoas que na fila da bênção de São Francisco falaram: Frei, é a primeira vinda minha na igreja depois da morte da minha mãe, ou depois da morte do meu pai, ou depois da morte do meu filho, dos meus irmãos. Muita gente que estava hoje aqui em São Francisco perderam um parente para a Covid. E, portanto, todos esses que vieram em busca da força espiritual cósmica que Francisco emana, e para todos aqueles e aquelas que aqui na live estão participando com muita presença, e a cada minuto cresce o número de pessoas nessa live, eu quero então fazer essa bênção de São Francisco hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a tua face e se compadeça de vós. Volva o seu rosto para vós e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até a próxima. Até a próxima.